O martelo do juiz desabou sobre a mesa de mogno como um trovão, silenciando o burburinho do Tribunal de Lisboa. João, com as mãos algemadas e o coração latejando como um tambor de guerra, ergueu os olhos castanhos para o homem de toga preta que o encarava com desdém velado, não por crimes comprovados, mas pelo pecado imperdoável de amar outro homem. Vossa Excelência, disse ele com voz rouca, mas firme como o Tejo em cheia, se me condenar por isso, condenará também o seu próprio filho, que eu salvei da morte há 10 anos. O juiz, Domingos Ferreira, congelou, o rosto empalidecendo como se o passado tivesse irrompido das sombras do salão, e o tribunal inteiro prendeu a respiração, alheio ao furacão de segredos que estava prestes a desabar. Domingos sentiu o mundo girar ao seu redor, o peso da toga tornando-se insuportável. Ele havia passado a vida erguendo muralhas contra o que não compreendia, especialmente após a morte da esposa, quando mergulhara em um conservadorismo rígido para proteger o que restava da família. Seu filho, Miguel, era o orgulho escondido, o menino que ele enviara para estudar no estrangeiro aos 18 anos, fugindo de rumores sussurrados em jantares familiares. Agora, aos 45, João, aquele jovem de 28 anos, com cabelos negros desgrenhados e um olhar que misturava dor e desafio, ousava invocar o nome de Miguel como uma arma. Como ele sabia. Como ousava? Domingos engoliu em seco, os dedos tremendo ao redor do martelo, enquanto flashes de memória o assaltavam. Uma noite chuvosa em Sintra, Miguel ferido em um acidente de carro, e um estranho, João, que surgira do nada para salvá-lo, carregando-o nos braços até o hospital mais próximo. No banco dos réus, João revivia aquela noite como se fosse ontem. Ele era então um estudante de arte na Universidade de Lisboa, sonhando com exposições em galerias do Chiado, mas carregando o peso de uma família conservadora no Alentejo que o deserdara ao descobrir sua orientação. A chuva caía em lençóis grossos sobre as estradas sinuosas, e ele dirigia seu velho Fiat de volta de uma festa underground em Cascais, onde dançara pela primeira vez sem máscaras, os braços de um rapaz desconhecido ao redor da sua cintura. Foi quando viu o carro capotado, fumaça subindo do capô, e um corpo inerte na ribanceira. Sem hesitar, João desceu, ignorando o perigo, e encontrou Miguel, loiro, frágil, com o rosto manchado de sangue e lama. Fique comigo, murmurara João, enquanto o carregava, sentindo pela primeira vez um laço invisível se formar, não de romance imediato, mas de uma compaixão que transcendia o caos. No hospital, ele esperara horas na sala de espera, mentindo para os médicos sobre ser irmão, só para garantir que Miguel acordasse. Quando o pai chegou, furioso e acusador, João se apresentou como um amigo da estrada, mas os olhos de Domingos o dispensaram como se fosse irrelevante. Miguel, ao recuperar a consciência, apertara sua mão em gratidão silenciosa, um toque que plantara sementes de algo mais profundo, embora o destino os separasse logo depois. Anos se passaram como névoa sobre o Atlântico. Miguel voltou para Portugal, mas mudou, distante, casado com uma mulher que escolhera para agradar o pai, uma advogada chamada Sofia, que trabalhava no mesmo tribunal. Ele se tornara um promotor ambicioso, escondendo sua verdadeira essência atrás de ternos impecáveis e discursos inflamados contra desvios morais. João, por sua vez, construíra uma vida modesta como ilustrador freelance, vivendo em um pequeno apartamento no Bairro Alto, cercado de telas que capturavam a alma vibrante de Lisboa, as escadarias íngremes, os fados melancólicos e, quando à noite, os beijos roubados em vielas estreitas. Ele e Miguel se reencontraram por acaso em uma exposição no MAT, onde as obras de João sobre identidade queer chamaram a atenção. Você, dissera Miguel, voz trêmula, reconhecendo o salvador da ribanceira. Daquele reencontro nasceram encontros clandestinos, cafés no tempo, passeios pelo Jardim da Estrela, conversas que desfiavam as camadas de dor e desejo reprimido. O amor floresceu devagar, como as azáleas na primavera portuguesa, profundo e inevitável, mas envenenado pela culpa de Miguel, que se debatia entre o dever filial e o anseio pelo coração de João. Agora, no tribunal, tudo colidia. João estava ali acusado de fraude em um contrato de ilustração para uma campanha municipal, um caso fabricado, ele sabia, orquestrado por um ex-cliente homofóbico que descobrira sua relação com Miguel através de fotos vazadas em uma rede social discreta. A polícia o arrastara de casa na madrugada, algemas frias mordendo seus pulsos, enquanto vizinhos curiosos espiavam pelas cortinas. É só por ser quem sou, pensara ele, amargurado, ao ver o dossiê cheio de insinuações sobre sua vida imoral. Sofia, a esposa de Miguel, era a promotora no caso, e sua frieza durante as audiências cortava como navalhas. Ela não sabia da traição do marido, ou fingia não saber, mas seus olhares para João carregavam uma mistura de pena e raiva, como se ele fosse o ladrão que roubara a felicidade de sua família perfeita. Domingos, ainda paralisado, gesticulou para o escrivão pausar a sessão. Réu, explique-se, murmurou, a voz falhando pela primeira vez em décadas de julgamentos. João, sentindo o peso dos olhares, advogados, jornalistas, amigos que vieram apoiá-lo como uma muralha humana, respirou fundo. Miguel era só um garoto quando o encontrei naquela noite.
Eu o levei para o hospital de Santa Maria, fiquei até o senhor chegar. Ele me pediu para não contar, disse que o pai era duro como pedra. Mas anos depois, quando nos reencontramos, ele me contou tudo, como o senhor o pressionou para se casar, para esconder quem era de verdade. E eu? Eu o amei por isso, Vossa Excelência. Não por pena, mas porque via nele o mesmo medo que carrego desde que saí do armário aos 16 e perdi minha família. As palavras pairaram no ar como fumaça de incenso em uma igreja antiga, e Domingos sentiu um nó na garganta. Ele se lembrava vagamente daquele amigo da estrada, um vulto anónimo que desaparecera antes que pudesse agradecer. Mas agora, a verdade se revelava: seu filho, o herdeiro de seu nome, amava um homem, o mesmo que salvara a sua vida e que ele, Domingos, estava prestes a condenar. A sala explodiu em murmúrios quando Sofia se levantou, o rosto uma máscara de choque. Objeção. Isso é irrelevante para o caso, gritou ela, mas sua voz tremia, traída pela emoção. Miguel, sentado na primeira fila como observador, enterrou o rosto nas mãos, o corpo convulsionando em soluços silenciosos. Ele havia prometido a si mesmo manter o segredo, proteger o pai de mais uma decepção, mas o amor por João corroía por dentro, como o sal do mar erosiona as falésias de Cascais. Lembrava-se das noites em que escapava para o apartamento de João, onde o acheirava a tinta fresca e café forte, e eles falavam até o amanhecer sobre sonhos adiados, Miguel sonhando em abandonar o direito para se tornar escritor, João ansiando por uma família que o aceitasse. Eu te amo mais que o medo, sussurrara João uma vez, traçando linhas invisíveis no peito dele, e Miguel acreditara, até o dia em que o ex-cliente ameaçara expor tudo, forçando-o a recuar para as sombras. Enquanto o juiz chamava uma pausa, Domingos saiu para os corredores de azulejos frios, o coração martelando. Ele procurou Miguel nos bancos, encontrando-o encostado à parede, os olhos vermelhos. É verdade? Perguntou, a voz um sussurro rouco. Miguel assentiu, as lágrimas escorrendo como chuva de outono. Pai, eu tentei ser o que você queria. Mas João. Ele me salvou 2 vezes. Da morte, e de mim mesmo. Domingos sentiu o chão se abrir sob seus pés. Toda a sua vida, ele havia julgado os outros para não julgar a si mesmo, a culpa por ter ignorado os sinais de Miguel, por ter priorizado a reputação sobre o filho. E agora, o destino o forçava a escolher, condenar João por vingança mesquinha, ou enfrentar o preconceito que envenenara sua própria casa. A pausa se estendeu, e João foi levado para uma salinha adjacente, onde um guarda o vigiava com indiferença. Ali, sozinho com seus pensamentos, ele reviveu as raízes de sua dor. Crescer no Alentejo, entre vinhedos infinitos e tradições rígidas, fora como viver em uma gaiola dourada. Seu pai, um viticultor severo, descobrira cartas de amor para um companheiro de escola e o expulsara com uma única frase: aqui, homens são homens. Lisboa o acolhera como uma mãe generosa, com seus bares escondidos e comunidades que teciam redes de apoio, mas as cicatrizes permaneciam. Com Miguel, ele encontrara não só paixão, mas cura, conversas que desenterravam medos, toques que afirmavam existência. Mas o amor, em Portugal, ainda dançava na corda bamba entre aceitação progressiva e resquícios de conservadorismo, especialmente em salas de tribunal onde a lei se curvava à moralidade. De repente, a porta se abriu, e Miguel entrou, ignorando o guarda surpreso. Eu não aguento mais, disse ele, ajoelhando-se ao lado de João, as mãos trêmulas tocando as algemas. Vou contar tudo. Ao pai, a Sofia, ao mundo. Não vou te perder por causa do meu silêncio. João o puxou para perto, ignorando as correntes, e sussurrou: então lute por nós, como eu lutei por você naquela noite. O beijo que se seguiu foi breve, mas carregado de promessas, um pacto selado contra as tormentas que viriam. Quando a sessão recomeçou, o tribunal estava elétrico, jornalistas rabiscando furiosamente. Domingos voltou à mesa, mas sua postura mudara, os ombros menos rígidos, o olhar mais humano. Senhor João Silva, anunciou ele, suas palavras me obrigaram a revisitar o passado. E o que encontrei não foi justiça, mas hipocrisia. Ele pausou, olhando para Miguel, que agora se levantara, pronto para testemunhar. Meu filho. Miguel Ferreira. É gay. E você, réu, é o homem que ele ama. E que o salvou. Um gaspo coletivo ecoou, e Sofia, atonita, largou os papéis. Domingos continuou, voz ganhando força: este caso não é sobre fraude. É sobre preconceito. Eu iniciei indiretamente, ao permitir que velhos medos guiassem minhas decisões. Mas hoje, eu o arquivei. Não por favoritismo, mas por verdade. O martelo caiu novamente, mas desta vez como libertação. As algemas foram removidas, e João correu para os braços de Miguel, o tribunal aplaudindo em uma onda inesperada de empatia. Sofia, processando a traição,
saiu em silêncio, mas não antes de lançar um olhar de compreensão relutante para João, o começo de uma ponte, talvez, sobre abismos de dor. Fora dali, sob o sol de Lisboa que dourava as 7 colinas, pai e filho se abraçaram pela primeira vez em anos, Domingos murmurando: perdoe-me, meu menino. Eu fui cego. E João, ao lado de Miguel, sentiu as sementes de perdão brotarem, sabendo que o amor, como o vinho do Alentejo, amadurece nas provações. Mas a história não terminava ali. Nos dias seguintes, o caso explodiu na mídia portuguesa, deu público a visuais no Instagram, reacendendo debates sobre direitos LGBTQ+, em um país que, apesar do casamento igualitário desde 2010, ainda lidava com bolsões de discriminação. João e Miguel enfrentaram o furacão juntos, entrevistas onde Miguel saía do armário publicamente, um gesto que inspirou jovens de todo o país, protestos organizados por ativistas do ILGA Portugal, que transformaram o tribunal em símbolo de mudança. Domingos, aposentando-se precocemente, dedicou-se a causas de inclusão, palestrando em escolas sobre os perigos do silêncio familiar. Sofia, após um divórcio amigável, encontrou sua própria voz, tornando-se defensora de direitos que era em seu escritório. Para João, o verdadeiro clímax veio em uma noite de verão no Castelo de São Jorge, onde ele propôs a Miguel sob um céu estrelado, anel de prata gravado com "Salvado pela chuva". "Casamos?", perguntou, e Miguel, rindo através das lágrimas, respondeu, como se pudéssemos esperar mais. A cerimônia, meses depois na Capela dos Navegantes, foi um tapete de flores e amigos, de artistas boêmios e ex-colegas de tribunal, um testemunho de que o amor vence não apesar das tempestades, mas através delas. E Domingos, de pé ao lado do filho, sentiu pela primeira vez o orgulho sem sombras, sussurrando: "Você me ensinou a ver, João. Obrigado." Anos adiante, com uma filha adotiva correndo pelos jardins de Belém, João olhava para trás e via não uma acusação, mas um renascimento. O Tribunal de Lisboa, outrora palco de julgamento, tornara-se lenda de redenção, prova de que, em Portugal, onde o fado canta de perda e esperança, o coração pode reescrever o destino. A calmaria pós-julgamento era ilusória, como a bonança antes de um vendaval atlântico. João e Miguel, agora livres para caminhar de mãos dadas pelas ruas empedradas do Alfama, sentiam os olhares, alguns de aprovação, outros de veneno disfarçado de curiosidade. "Eles nos veem como troféu ou ameaça", comentou Miguel uma manhã, enquanto tomavam pastéis de nata no Martim da Arcada, o Tejo brilhando ao fundo como uma promessa de horizontes. João apertou sua mão sob a mesa, sentindo a aliança nova, ainda estranha em seu dedo. "Deixa eles olharem. Nós sobrevivemos ao pior." Mas no fundo, João sabia que o pior não era o tribunal, mas as rachaduras invisíveis que o escândalo abrira em suas almas. Miguel lutava com a culpa como um marinheiro contra correntes traiçoeiras. Seu divórcio de Sofia fora limpo no papel, termos justos, bens divididos, mas emocionalmente, era um naufrágio. Ela o confrontara naquela mesma noite, no apartamento que dividiam em Campo de Ourique, voz cortante como lâminas: "Quanto tempo, Miguel? Quanto tempo você mentiu para mim?" Ele confessara tudo, as noites roubadas, o amor que crescera em segredo, e Sofia, em vez de ódio puro, desabar em lágrimas de traição misturada a alívio por entender os silêncios, as ausências. "Eu te amava como amiga", no final, dissera ela, e partira para um retiro em Évora, buscando curar feridas que nem eram só dela. Agora, mensagens esporádicas chegavam: "Estou bem." Foco no seu felicidade. Mas Miguel se perguntava se perdoava a si mesmo. Domingos, por sua vez, mergulhava em um autoexame brutal. Ele passara noites insones na casa de família em Cascais, folheando álbuns antigos, fotos de Miguel criança, rindo na praia da Conceição, inocente antes das expectativas o moldarem. "Eu o quebrei", confessou a João durante um jantar improvisado em um tasco do Bairro Alto, onde o cheiro de bacalhau assado misturava-se ao fado de Amália Rodrigues ao fundo. João, servindo vinho do Dão, balançou a cabeça. "Você o moldou, mas ele se reconstruiu. E eu ajudei." A conversa fluiu para territórios inexplorados, Domingos admitindo dúvidas sobre sua própria juventude, flertes reprimidos na Academia Militar nos anos 80, quando a ditadura ainda ecoava. "Eu escolhi o caminho seguro", disse ele, olhos fixos na taça. "Mas você e Miguel me mostraram que o seguro é uma prisão." Ali, sob luzes amareladas, nasceu uma amizade improvável, sogro e genro, sendo laços de respeito mútuo. Enquanto isso, o ex-cliente de João, um construtor chamado Rui Mendes, fervia de raiva nos escritórios em Oeiras. Homem de meia-idade, com mãos calejadas de anos no ramo imobiliário e um bigode que escondia lábios sempre franzidos, Rui via no caso uma humilhação pessoal. Ele fabricara a acusação de fraude após ver João e Miguel em um café do Chiado, um beijo casual que o indignara como afronta à ordem natural. Crescido em uma aldeia conservadora no Minho, onde padres pregavam contra pecados da carne,
Rui canalizava frustrações em cruzadas morais, financiando discretamente grupos anti-LGBTQ+, que distribuíam panfletos em feiras. Mas o arquivamento do caso o deixara exposto, jornalistas investigativos farejavam, e uma petição online exigia investigação por difamação. Eles vão pagar, murmurava ele para seu advogado, um tubarão chamado Vasco, enquanto tramava um plano B, chantagear Miguel com fotos antigas de seu casamento, sugerindo adultério para manchar sua carreira. João sentiu a sombra se aproximar durante uma exposição solo em Belém. Suas pinturas, retratos abstratos de casais que eram entrelaçados em padrões de azulejos portugueses, atraíam multidões, mas também olhares hostis. Uma mulher de meia-idade, com crucifixo reluzente, cuspiu: "Isso corrompe nossa cultura." Miguel, ao lado, apertou o ombro dele, mas João viu o medo nos olhos do amado, medo de perder o que haviam conquistado. Naquela noite, de volta ao apartamento, eles discutiram pela primeira vez: "Você ainda se esconde, Miguel." No trabalho, com os colegas, você é o promotor perfeito, mas em casa, carrega o peso todo. Miguel rebateu, voz embargada: "Eu saí do armário por você." "Mas e se isso custar minha licença? E nossa família futura?" As palavras feriram como espinhos de alecrim, e João saiu para as ruas, caminhando até o mirador da Senhora do Monte, onde a cidade se estendia como um tapete de luzes, lembrando de quão frágil era a vitória. Dias depois, o golpe veio. Um envelope anónimo chegou ao escritório de Miguel, fotos granuladas dele e João em um abraço íntimo, com uma nota: "Reabra o caso ou isso vai para a imprensa." Assinado, um amigo da verdade. Miguel, pânico subindo como maré alta, escondeu-o de João, mas Domingos, visitando inesperadamente, o encontrou. "Filho, isso é chantagem. E eu sei quem está por trás." Com sua rede de contatos judiciais, Domingos investigou, descobrindo os laços de Rui com extremistas. "Vamos contra-atacar", propôs ele, e pela primeira vez, Miguel viu o pai não como juiz, mas como aliado. Eles reuniram provas, e-mails hackeados, testemunhas de funcionários de Rui que confirmavam a falsificação. Sofia, surpreendendo a todos, juntou-se à causa, não por vingança, mas por justiça, disse ela, sua expertise em direito civil virando o jogo. O confronto culminou em uma audiência civil no mesmo tribunal, meses após o drama inicial. Rui, suando sob a toga de Vasco, negou tudo, mas as evidências desabaram como um castelo de cartas. "Você não entende?" gritou ele no final, rosto contorcido. "Homens como eles destroem famílias." Domingos, agora como testemunha, ergueu-se: "E homens como você destroem vidas com ódio." "Eu sei, porque quase fiz o mesmo." O juiz, uma mulher progressista chamada Inês, condenou Rui a indenizações pesadas e serviço comunitário em abrigos LGBTQ+, um verdito que ecoou como um sino de mudança. Na esteira disso, João e Miguel fortaleceram sua união. Eles adotaram Clara, uma menina de 5 anos de um orfanato em Setúbal, cujos olhos castanhos lembravam os de João. Criá-la em um lar de amor aberto foi terapêutico, noites lendo contos de príncipes que se beijam, passeios pelo oceanário onde Clara apontava tubarões e ria: "Papai João é corajoso como eles." Domingos tornou-se avô dedicado, levando-a a museus e ensinando-a sobre a Revolução dos Cravos, quando Portugal aprendeu a florescer livre. Sofia, reconstruindo a vida com uma parceira em Porto, enviava cartões de aniversário, um gesto de paz que curava velhas feridas. Mas o verdadeiro teste veio com uma reviravolta inesperada. Miguel descobriu cartas antigas de sua mãe, revelando que ela suspeitara de sua orientação e o encorajara em segredo a seguir o coração. "Ela sabia, pai", disse ele a Domingos, lágrimas caindo sobre o papel amarelado. "E você enterrou isso?" Domingos, confrontado com o fantasma da esposa, confessou: "Eu tinha medo de perdê-lo para um mundo que não perdoa." O momento os uniu mais, um ciclo de perdão que se estendia como as vinhas do Douro. João, inspirado, pintou uma série nova, Sombras Reveladas, exposta no Lisboa Factory, onde luz e escuridão dançavam em telas que capturavam a jornada deles. Na abertura, sob aplausos, ele dedicou a Miguel, pelo amor que chocou um juiz e salvou uma família. E enquanto Lisboa pulsava ao redor, eles dançaram devagar, corpos entrelaçados, sabendo que cada passo era uma vitória contra o preconceito. A vida pós-vitória parecia um sonho selado de sol e mar, mas Portugal, com sua alma fado, sempre reservava notas melancólicas. 2 anos após o julgamento, João recebeu uma carta do Alentejo, caligrafia trêmula de sua mãe, a mulher que o criara entre oliveiras e silêncios opressivos. "Volte, filho. Seu pai adoeceu. Ele quer te ver antes que seja tarde." As palavras o atingiram como um vento seco do interior, reabrindo feridas que ele pensara cicatrizadas. Miguel, lendo por cima do ombro enquanto Clara dormia no sofá com o urso de pelúcia, sussurrou: "Vai. Por você, não por ele."
Mas João hesitava, o medo de rejeição ainda vivo como brasas sob cinzas. A viagem a Évora foi uma odisseia emocional, o trem cortando paisagens de cortiçais e planícies infinitas, e quando memórias de infância, corridas descalças em feiras de São Mateus, o cheiro de ensopado de borrego nas festas. Chegando à herdade familiar, João encontrou a casa tal como a deixara, paredes caiadas, portal de ferro enferrujado, mas o pai, Manuel, era uma sombra do homem robusto que o expulsara. Deitado em uma cama de ferro, pele amarelada pela doença hepática, ele estendeu a mão ossuda. Eu fui um tolo, murmurou, voz fraca como folhas secas. Deus me perdoou pelos vinhedos ruins, mas não pelo filho que perdi. Horas de conversa desenterraram verdades, Manuel admitindo ter consultado um padre após a descoberta, mas o orgulho travara. Eu te amava, João. Mas o medo era maior. A mãe, com olhos inchados de anos de luto silencioso, abraçou pela primeira vez em 12 anos, sussurrando, ele mudou quando leu sobre o seu caso no jornal. Meu menino é forte, disse ele. Miguel ficou em Lisboa com Clara, mas ligações diárias ancoravam João, estamos bem. Foque no perdão. Ainda assim, tensões surgiram quando Manuel, em delírio febril, confundiu João com um irmão perdido na guerra colonial, contando histórias de juventude em Angola onde amizades masculinas beiravam o proibido. Ali, no calor da selva, eu entendi que o coração não obedece regras, confessou. João gravou as palavras em um caderno, transformando-as em esboços que mais tarde virariam uma novela gráfica, Raízes Ocultas, homenageando gerações silenciadas. De volta à capital, João encontrou Miguel imerso em um novo caso, defesa de um adolescente trans de Faro, agredido por vizinhos intolerantes. É como o nosso começo, disse Miguel, olhos brilhando com propósito renovado. Mas o trabalho os distanciava, audiências noturnas, viagens a Coimbra para depoimentos, e discussões eclodiam sobre equilíbrio. Você é o herói do tribunal agora, mas e nós? Questionou João uma noite, após Miguel cancelar um jantar familiar. Miguel, exausto, rebateu, estou lutando por todos os nós que vêm depois. A ferida infeccionou quando Clara, aos 7 anos, perguntou inocentemente na escola porque os papais não têm uma mamãe como os amigos. As explicações tropeçaram, e João sentiu o peso da normalidade imposta. Domingos interveio como um farol, convidando-os para um fim de semana em Sintra, onde tudo começara, a ribanceira fatídica agora marcada por uma placa discreta, em memória da resiliência. Caminhando pelas florestas úmidas, com Clara correndo atrás de pavões no Palácio da Pena, eles reconstruíram pontes. O amor não é perfeito, disse Domingos a Miguel, sentados em um banco de pedra. É como esta serra, cheio de névoas, mas com vistas eternas. Sofia, convidada por insistência de Domingos, apareceu com sua parceira, Ana, uma ceramista de mãos gentis, e o piquenique virou confissão coletiva, risadas sobre erros passados, planos para uma rede de apoio que era no sul. Clara, fascinada por Anas Argila, modelou uma família de bonecos, 2 pais, uma filha, e vovô juiz com martelo de brinquedo. Mas o equilíbrio foi abalado por uma reviravolta externa. Rui Mendes, após a condenação, radicalizara-se, aliando-se a um grupo neonacionalista que marchava em Lisboa contra a agenda gay. Eles hackearam o site da exposição de João, inundando-o com comentários odiosos, e ameaças anônimas chegaram ao correio, vocês vão queimar como Sodoma. A polícia investigava, mas o medo paralisava, João hesitava em sair sozinho, Miguel instalava câmaras no apartamento. Em uma noite de insônia, João sonhou com a ribanceira novamente, acordando suado e gritando, não vou fugir. Miguel o acalmou, mas o incidente reacendeu inseguranças, e se Clara sofrer por nossa causa. A crise culminou em uma manifestação no Rossio, onde ativistas contra-atacaram com um flashmob de casais que era dançando fado moderno, guitarras elétricas misturadas a violas tristes. João e Miguel participaram, mãos unidas no centro da praça, Clara no colo de Domingos aplaudindo. Rui apareceu na multidão, rosto contorcido, mas ao ver a avó de Clara, uma senhora alentejana que viera de Évora para apoiar, ele hesitou, memória de sua própria mãe suavizando o ódio. Dias depois, um artigo no Expresso revelava sua rendição, Rui em terapia, admitindo raízes de trauma familiar. Talvez o ódio seja só medo disfarçado, escreveu o repórter. Com a poeira assentando, João terminou sua novela gráfica, lançada em uma bienal em Faro. As páginas finais mostravam Manuel no leito de morte, perdoando o filho com um sorriso, e João dedicou, para raízes que renascem. Miguel, promovido a juiz assistente, jurou equilibrar justiça com vida pessoal. Clara, agora fluente em histórias de diversidade, desenhou sua própria capa, um coração com bandeiras arco-íris entrelaçadas em folhas de sobreiro. Eles celebraram o aniversário de casamento em um barco no Tejo, com Domingos narrando anedotas judiciais engraçadas, Sofia e Ana brindando à amizade renascida. Sob fogos de artifício que pintavam o céu de cores,
João sussurrou a Miguel, nós chocamos o mundo, mas nos curamos. E o rio, testemunha eterna, carregava suas promessas adiante. O tempo em Portugal flui como o vinho envelhecido, devagar, mas com sabores que se aprofundam. 3 anos após a manifestação, João e Miguel haviam se tornado pilares da comunidade, ele com ateliês gratuitos para jovens artistas que eram em Chelas, ele com palestras em universidades sobre direito inclusivo. Clara, aos 10, era uma força da natureza, debatendo em sala de aula sobre igualdade com a ferocidade de uma mini-ativista. Mas sob a superfície de normalidade, uma rachadura sutil se formava. Miguel, sobrecarregado pelo novo cargo, começava a se distanciar emocionalmente, noites passadas em pilhas de processos em vez de conversas à luz de velas. Tudo veio à tona durante uma viagem familiar a Porto, para o Festival de São João. As ruas do Ribeira fervilhavam de martelos de plástico e sardinha assada, mas João notou Miguel distraído, checando o telefone obsessivamente. O que é? Perguntou ele, enquanto caminhavam pela ponte de Dom Luís, o Douro prateado abaixo. Miguel hesitou, então confessou. Um caso controverso envolvia um padre acusado de abuso, mas com conexões políticas que o protegiam. Estou dividido, João. Justiça ou pressão? A discussão escalou quando João acusou, você prometeu equilíbrio, mas está-se perdendo no sistema que quase nos destruiu. Miguel explodiu, e você? Seus ateliês são terapia para mim ou para você? Eu carrego o mundo para nos proteger. Clara, ouvindo da mão de Domingos, chorou, e a noite terminou em quartos separados no hotel. De volta a Lisboa, o silêncio era ensurdecedor. João buscou refúgio no estúdio, pinceladas furiosas criando uma série sombria, fissuras invisíveis, casais partidos por linhas de sombra que se entrelaçavam como veias. Amigos notaram, uma terapeuta do grupo de apoio, Lúcia, uma lésbica de Setúbal com sotaque cantado, o confrontou em um café do intendente, vocês superaram o tribunal, mas não o casamento. Fale, antes que quebre. Miguel, por sua vez, confidenciou em Domingos durante um golfe em Cascais, pai, eu temo virar você, rígido, distante. Domingos, agora avô zen com um cachorro labrador chamado Justiça, riu amargamente, eu mudei tarde, mas mudei. Dê um passo, filho. A reviravolta veio de forma inesperada. Sofia, visitando com Ana para um workshop de cerâmica, flagrou Miguel em um parque da cidade, ensaiando um discurso de separação para si mesmo. Não faça isso, disse ela, sentando-se ao lado. Eu vivi o silêncio, não repita. Sua honestidade desarmou-o, e ele ligou para João naquela noite, voz quebrada, eu sinto sua falta. Não do herói do tribunal, mas do homem que me faz rir com imitações ruins de fado. Eles se encontraram no Mirador da Graça, onde a cidade se revelava em camadas de luz, e choraram, abraçando como na primeira vez. Vamos à terapia, propôs João. Juntos. Miguel assentiu, e assim começou uma jornada de 6 meses com Lúcia, sessões onde desfiavam medos, o trauma de Miguel com o pai, a rejeição de João pela família. Enquanto isso, um conflito maior se avizinhava. O grupo de Rui, agora enfraquecido mas persistente, planejava uma campanha contra o casamento igualitário, alegando ameaça à tradição. Eles miraram em Miguel, vazando dossiês falsos sobre seu viés pessoal, no caso do padre. A mídia sensacionalista mordeu, títulos como o juiz gay protege pedófilos, inundando quiosques. Domingos, furioso, mobilizou aliados, uma coalizão de juízes progressistas, incluindo Inês, que depôs em uma audiência ética. Preconceito não é prova, declarou ela. João, por sua vez, usou sua arte, murais pop-up em Lisboa com silhuetas de casais sob o lema Amor não julga, viralizando nas redes. Clara, sensível ao stress, reagiu desenhando monstros que comiam ódio, e João a levou a um acampamento que era em Troia, onde ela aprendeu sobre bandeira arco-íris e fez amigos. Papai, o mundo é grande, disse ela ao voltar, e as palavras curaram algo em Miguel. Ele largou o caso do padre, transferindo para Inês, e publicou um op-ed no Diário de Notícias. Minha orientação não me desqualifica, ela me humaniza. O backlash veio, ameaças, e-mails venenosos, mas o apoio superou, mensagens de jovens agradecendo, uma petição com 50.000 assinaturas. Em meio ao caos, uma surpresa, Manuel, antes de morrer, deixara uma herança para João, terras no Alentejo, com uma nota, plante videiras. Faça vinho de perdão. João e Miguel viajaram lá, mãos na terra vermelha, plantando mudas sob sol escaldante. Isso é nosso legado, disse Miguel, beijando ao pôr do sol. Domingos juntou-se, trazendo Clara, e eles colheram as primeiras uvas anos depois, batizando o vinho Revelação, um tinto robusto, vendido para causas LGBTQ+. Sofia e Ana anunciaram a adoção, inspirando João e Miguel a expandir a família. Um menino de 8 anos, Tomás,
de um abrigo em Braga, com riso contagiante e paixão por futebol. A casa no bairro Alto encheu-se de barulho, terapias virando rotina de risos compartilhados. A série de João ganhou prémios na Trienal de Lisboa, crítica elogiando a vulnerabilidade crua de relações que era em evolução. O clímax pessoal veio em uma reconciliação familiar ampliada, jantar em Évora, com a mãe de João cozinhando, Domingos contando piadas ruins, Clara e Tomás correndo. Nós somos a família que construímos, brindou Miguel, e lágrimas fluíram, não de dor, mas de plenitude. Portugal, com suas contradições, testemunhava, do choque de um juiz ao abraço de gerações, o amor tecia tapeçarias indestrutíveis. Fim da parte 4, aproximadamente 1000 palavras. Acusado no tribunal apenas por ser gay, o que revelou chocou o juiz. Com a família crescendo como era em paredes antigas, novas sombras surgiram do horizonte político. Eleições legislativas aproximavam-se, e um partido conservador, e quando resquícios da era Salazar, prometia valores tradicionais, codificando sutilmente restrições a direitos que era. Miguel, agora juiz pleno, sentia o peso, se eles vencerem, casos como o nosso viram relíquias. João, pintando um mural para a campanha do partido opositor, canalizava fúria em cores vivas, arco-íris sobre bandeiras nacionais. Mas o stress infiltrava o lar, discussões sobre homeschooling para as crianças, medo de escolas hostis. Uma noite, após um debate televisionado onde o líder conservador citou famílias como a do juiz Ferreira como exemplo de decadência, Miguel quebrou. Ele saiu batendo portas, dirigindo até a ribanceira de Sintra, parando onde tudo começara. Lá, sob o ar prateado, ligou para João: "Eu preciso de você." João chegou em táxi, encontrando-o encostado à grade, olhos vidrados no abismo. "Eu salvei você aqui", disse João, abraçando-o, "agora salva a si mesmo." Eles falaram até o amanhecer, Miguel admitindo exaustão. "Quero largar tudo, ir para o interior, criar as crianças longe disso." João contrapôs: "Fugir é o que eles querem. Lute, como no tribunal." A crise pessoal entrelaçou-se com uma coletiva quando Tomás, no primeiro dia de escola, voltou com um desenho rasgado por colegas: "Meninos não têm dois papais." O incidente viralizou após Clara postar em um blog infantil, atraindo repórteres. João e Miguel deram uma entrevista conjunta no RTP, vulneráveis: "Nossa família é Portugal moderno, diversa, resiliente." A resposta foi mista, mas inspirou uma onda de histórias semelhantes, de casais em Coimbra a Faro. Domingos, sentindo o neto ferido, usou sua influência para um seminário nacional sobre educação inclusiva, convidando educadores e pais que er. "O preconceito começa nas salas de aula", proclamou ele em Lisboa, com Inês e Sofia como painéis. Rui Mendes, surpreendentemente, apareceu como convidado, em reabilitação, ele compartilhara a sua jornada: "Eu era o vilão. Agora, aprenda a ouvir." O perdão não era fácil, mas João apertou sua mão no final, um gesto que curou mais que palavras. Internamente, a terapia revelou camadas: Miguel lidando com síndrome do Salvador, sempre provando seu valor, João com medo de abandono, e quando a juventude. Exercícios práticos ajudaram, datas semanais, como piqueniques no Monsanto, onde riam de bobagens. Clara e Tomás floresceram, ela em um coral que er, ele em um time de futebol misto, orgulhoso de "meus papais corajosos." Uma reviravolta alegre veio com a gravidez de Ana via inseminação, unindo as famílias em uma baby shower no Douro. Vinho fluía, histórias entrelaçavam-se, e Miguel sussurrou a João: "Nós criamos um clã." Mas o teste final aguardava, o Partido Conservador ganhou assentos, propondo lei restritiva. Miguel testemunhou contra, eloquente: "Como juiz, jurei igualdade. Como pai, exijo-a." O debate parlamentar foi televisionado, João assistindo com as crianças, coração na boca. A lei caiu por margem estreita, graças a discursos como o dele. Celebrando em uma tasca de Alfama, com fado ao vivo, Domingos ergueu taça: "Do meu martelo ao seu, filho, a justiça evolui." Sofia, com barriga arredondada, brincou: "Próxima luta, fraldas inclusivas." Risos ecoaram, e João, dançando com Miguel, sentiu o ciclo completar-se, do choque ao triunfo, a morte sendo futuro. Anos voaram, com vinhedos prosperando, arte de João em galerias internacionais, Miguel autor de um livro sobre a justiça que er. As crianças cresceram, Clara ativista teen, Tomás artista como o pai. Em uma visita a Évora, plantaram uma oliveira em memória de Manuel, raízes profundas simbolizando permanência. O legado perdurava, o julgamento revelador virara caso estude em faculdades, inspirando gerações. E em noites quietas, João e Miguel, grisalhos mas apaixonados, olhavam o Tejo: "Nós chocamos o juiz", ria Miguel. "E o mundo", completava João. Portugal,
terra de descobrimentos, descobrira neles o maior, que amor, uma vez revelado, ilumina eternamente. Décadas se desenrolaram como páginas de um livro antigo, mas o cerne permanecia, o amor de João e Miguel, agora avos, ainda florescendo em um jardim de memórias. Aos 60, João ilustrava livros infantis sobre famílias diversas, suas linhas suaves capturando a essência de aceitação que ele e Miguel haviam semeado. Miguel, aposentado com honras, lecionava em Coimbra, moldando juízes do futuro com lições de empatia. Clara, casada com uma engenheira de energias renováveis, criava gêmeos em Porto. Tomás, pai de um menino adotivo, dirigia uma galeria em Lisboa dedicada a artistas quer. Domingos partira há 10 anos, deixando um testamento de orgulho: vocês me ensinaram a julgar com o coração. Uma carta inesperada chegou a João de um jovem de Moçambique, ex-colônia portuguesa. Seu caso inspirou minha luta aqui, onde ser gay ainda é crime. Anexada, uma foto de uma marcha em Maputo, bandeiras arco-íris sobre o Índico. Emocionado, João compartilhou com Miguel durante um café no Chiado, onde se conheceram pós-reencontro. Nosso eco viaja, disse Miguel, mão sobre a dele, enrugada mas firme. Mas nem tudo era serenidade. Uma onda conservadora global batia em Portugal, com debates sobre ideologia de gênero em escolas. Clara ligou alarmada: os gêmeos enfrentam bullying, papai. João e Miguel, instigados, juntaram a família para um retiro em Trás-os-Montes, vinhedos ancestrais sussurrando histórias de resistência. Ali, ao redor de uma fogueira, compartilharam, Tomás contando como o casamento de Clara o inspirara a sair do armário no trabalho, Sofia, agora mentora de juízas mulheres, relembrando o divórcio como libertação. Ana, com netos aos pés, brincou: nós, as ex e novas, tecemos a teia mais forte. O retiro gerou ação, uma fundação em nome de Domingos, financiando educação anti-preconceito. João doou originais de sua novela gráfica, Miguel, Anotações de Julgamentos. Lançada em Belém, atraiu doadores, de celebridades a anónimos tocados pelo choque do juiz. Rui, idoso e reconciliado, contribuiu anonimamente, uma carta final: meu ódio era prisão. Seu perdão me libertou. Uma reviravolta pessoal veio com a saúde de Miguel, um diagnóstico de Parkinson, tremor sutil nas mãos que outrora empunhavam um martelo simbólico. João, ao seu lado em consultas no Hospital de Santa Maria, ironia do destino, onde tudo começara, prometeu: eu te carrego agora, como você me carregou. Terapias, adaptações na casa, mas o espírito permanecia. Eles dançavam devagar no bairro alto, ao som de fado gravado, Clara filmando para um documentário familiar. O clímax da jornada veio no 50º aniversário do casamento, celebrado no Tribunal Original, agora Museu de Direitos Humanos. Amigos, família, ex-colegas lotavam o salão. Inês, grisalha mas vibrante, oficiou: do julgamento à celebração, vocês reescreveram a lei do coração. Votos renovados ecoaram: João, voz embargada, você me salvou da solidão. Miguel, tremor controlado, e você, do medo. Clara e Tomás, com filhos, cantaram um fado original: no Tejo de Lágrimas, nasceu nossa luz. Anos finais foram de quietude profunda. Miguel partiu pacificamente em uma manhã de primavera, vendo o mar da janela de Cascais. João, viúvo mas inteiro, plantou uma roseira no jardim, para o amor que não murcha. Ele continuou pintando, exposições póstumas de Miguel inspirando. Aos 85, em uma cama cercada de netos, João sussurrou: o juiz chocou-se, mas nós vencemos. O legado perdurou, fundação florescendo, histórias em currículos escolares, um Portugal mais inclusivo. E em Lisboa eterna, onde o Tejo canta de renascimentos, o eco de um martelo caído ainda sussurra: amor revela, e revela para sempre.